Voltando com o painel Comex deste sábado ou deste domingo, se você está assistindo a reapresentação, o convidado é o empresário, diretor da Lima Port, Cláudio Lima. Cláudio, a gente falou de logística integrada, falou um pouquinho de cabotagem. Quais são as grandes dificuldades que você enfrenta hoje no trabalho de logística integrada? Bom, o grande problema é em função do controle, né, de recebimento de carga no porto. No Porto de Santos? No Porto de Santos, especificamente. Os armadores, muitas vezes você tem um problema de acesso ao porto, né, que é muito difícil. Então, o caminhão vem de São Paulo ou do interior, tem que chegar aqui, tem que ter o sincronismo de você cumprir o prazo que o armador te determina com relação à entrega da carga, de documentação, de abertura de gate do terminal que está recebendo a carga para fazer o embarque e fiscalização, entre outros. Agora, no ano passado você teve muita dificuldade com aqueles mega congestionamentos, assim? Sim. Muito cliente dizia, não, Santos não, pelo amor de Deus. O problema é a questão de Santos, o opcional de navios, né, de oferta, porque em Santos você tem tráfego para todos os lugares do mundo. Então, a questão de operacionalidade dos navios, dos armadores, do número de armazéns que nós temos de atracação. Então, eu acho que esse é o grande motivo que o cliente ainda está optando por Santos. Porque se ele tivesse uma opção melhor em outros portos, provavelmente já teria mudado. Para Paranaguá, por exemplo, não compensa? Rio de Janeiro? Depende muito da localização do cliente, né? E como eu te falei, da oferta, do tipo de tráfego que esse cliente vai fazer. Por exemplo, uma carga para a Ásia ou para a Europa, depende da disponibilidade de navios. Não tem navio todo dia, toda semana, como tem aqui em Santos, a regularidade. Entendeu? Então, os armadores eles optam muito mais por Santos do que por outros portos brasileiros. Então, e automaticamente o cliente também tem que vir para Santos. Você diz que de Santos para outros lugares do mundo, quase todos os dias vai ter saída de navio. E você não ocupa um navio inteiro, a carga que você exporta ou importa, né? Você ocupa só uma parte do navio. Na verdade, hoje, os armadores, eles fazem o chamado joint venture, né? Já é um termo até antigo, já tem algumas coisas mais novas. Só o que acontece, dentro de um navio, é otimizado o espaço para 4 ou 5 armadores, justamente para dividir o custo de bunker, de combustível, de tripulação. Então, os armadores, mesmo um navio que vai para a Ásia, por exemplo, dentro desse navio existem 4 ou 3 armadores que disponibilizam espaço, afretam o navio e mandam embora. Agora, esse ano, há o pré-agendamento da descarga do caminhão, principalmente de grão. Você sentiu uma melhora? Ficou mais fácil de trabalhar com isso? Na verdade, eu não trabalho com muita carga de grão, né? Mas pelas empresas que a gente conhece, que trabalham nessa área, viabilizou algumas situações, sim. Mas pelo menos melhorou, porque os caminhões que traziam cargas da Lima Port, eles deixaram de sofrer com os congestionamentos. O grande problema do grão é na época da safra, né? Então você vê a questão da Cônego Domênico Rangoni, que chega nessa época de safra, você não consegue trafegar. E muitas vezes o teu caminhão, o teu container que tem que entrar na margem esquerda, tem que passar por essa mesma dificuldade, mesmo que não seja uma carga de grãos, um container de produto químico, ou autopartes, ou qualquer outro tipo de produto que tenha que fazer o embarque pela Santos Brasil, por exemplo, que é o terminal que opera na margem esquerda, ele vai ter a mesma dificuldade do cara que vai, do caminhão que está transportando grãos, em função disso que você comentou. Você entende que uma ligação seca entre as duas margens seria bem-vinda? Ah, sim, sem dúvida. Porque para operar um container dá 70 quilômetros a mais, né? Ida e volta, né? Inclusive até a nível de custo, né? Porque muitas vezes a gente tem clientes lá que, olha, eu quero um frete, mas eu não quero um navio na margem esquerda, porque o meu custo é muito alto em função da liberação do container, do transporte, né? Da diferença de margem, exatamente. Mas acontece que muitas vezes o frete marítimo de um armador que opera na margem esquerda é mais viável.
Então você dá aquela opção para o cliente. Hoje, inclusive, nós damos as duas opções, da margem esquerda e margem direita. Esses 70 quilômetros de Cônego Domênico Rangoni de ida e volta faz diferença para o cliente? Sim, faz diferença. É um custo a mais no processo, né? Na verdade, imagine um cliente que tem aí 50 a 60 containers mês, você agrega esse valor nessa operação mensal, realmente é um custo muito significativo. E os pedágios? Os pedágios, pior ainda, né? Você pega uma carga você vai coletar uma carga em Ribeirão Preto, você já imaginou quantos pedágios o cara paga de Ribeirão Preto para cá? A Limaporte tem que fazer a conta direitinho, A gente não tem? faz. Na verdade, quando nós vendemos o serviço, já está embutido todos os custos, né? A questão de pedágios, do Advalorem, que é o seguro da carga, e a questão do frete marítimo e rodoviário. A gente agrega tudo no mesmo pacote. Agora, você entende, trabalhando com isso, que o pedágio compensa na qualidade da rodovia? Porque a manutenção do veículo em rodovias não pedagiadas, mas com qualidade pior, é mais complicada também, não é? Sim, você mencionou muito bem a questão, né? São Paulo ainda é uma exceção a nível de estradas, né? Nós temos a Castelo Branco, a própria Bandeirante, a Anguera, que são rodovias que muito bem trafegáveis. Agora nós temos o Rodoanel aí. Agora, por exemplo, você pega uma rodovia para Belém do Pará, para um outro Mato Grosso, entendeu? Então são situações totalmente atípicas, né? E os custos interferem diretamente na questão da logística para o cliente. Quando você citou terminais, você citou aeroportos também, que eles fazem parte da cadeia logística de transporte de cargas, principalmente quando há muita urgência do recebimento ou do despacho daquela carga, daquela mercadoria. Qual é o aeroporto que você trabalha, nesses casos? É Viracopos? Guarulhos e Viracopos, né? Cabe um aeroporto de cargas, ele seria bem-vindo na Baixada Santista, pertinho do Porto de Santos? Olha, eu acredito que... Justifica? O volume justifica? Em Santos eu acredito que não, tá? Porque nós temos centralizado já alguns centros de distribuições em São Paulo, né? No interior. Então, de qualquer forma, eu acho que o cliente teria que trazer essa carga para Santos, e teria um custo rodoviário para trazer para o armazém, né? Seria numa proporção muito menor, por exemplo, do que Guarulhos e Campinas, né? Mas eu acredito que a parte de cargas, né, para a parte aérea em Santos não seria tão viável assim. E o custo dos terminais em Santos, ele comparados com a operação em outros terminais, em outros portos do país, como é que você vê essa questão? Bom, a questão que dificulta muitas vezes para a gente também é a questão da armazenagem, né, porque o terminal que você trabalha, ele te dá um período de armazenagem. Então, algumas terminais trabalham com 10 dias, outros com 15, mas o grande problema é o tempo hábil que o cliente tem para tirar essa carga, em função de problemas burocráticos, de fiscalização, como eu te falei. Então, muitas vezes, o cliente é penalizado em função disso, e o custo também onera muito a operação dele. Com essa apreensão no Porto de Santos nos últimos meses, de junho do ano passado para cá, foram quase 4 toneladas de cocaína. Você sente que o pessoal está mais rigoroso? Agora tem menos sinal verde para passagem de mercadoria? Agora estão fazendo uma operação, tem muitos terminais colocados, tem o scanner, né, que ajuda muito, né? E eu sou muito favorável a esse tipo de fiscalização, porque é uma coisa que, na verdade, como é que eu posso, resguarda o teu cliente e você que está fazendo a operação, né? Então, eu sou particularmente a favor de qualquer tipo de medida que seja tomada em prol da segurança da carga. O Porto de Santos tem um novo presidente. Se você puder ter um contato direto com ele, o que você vai pedir para ele? O que você gostaria de pedir para o novo presidente do Porto de Santos que substituiu o Renato Barco? Eu gostaria que ele olhasse com bons olhos essa questão do controle do recebimento das cargas em Santos, né? Que houvesse uma maior flexibilidade na questão de recebimento, né, nos terminais, esse controle do próprio armador, né, na questão de abertura de gate com deadline, que a gente fala que é o prazo de entrega máxima de carga e documentação, e que fosse feita a questão de integração, né, tanto da parte portuária,
dos terminais, porque na verdade o que eu vejo hoje é que cada um vê o seu interesse, né? É o interesse da questão do transportador, do próprio armador, da própria questão da governabilidade da cidade. Então acho que deveria fazer uma comissão ou propriamente juntar uma questão de organização do porto que fizesse uma coisa única em prol do bem-estar da cidade e também do porto. Cláudio, obrigado pela participação, boa sorte aí na continuidade da atividade empresarial. Tá ok, Paulo, eu que agradeço vocês pela oportunidade de explanar aí um pouco das nossas atividades. Espero te encontrar lá no dia 29 de maio. É isso aí. Dia 29 de maio, 9ª edição do Fórum Brasil Comex, promoção da TVB Band Litoral. Até lá, todo sábado aqui, empresários como Cláudio, autoridades do setor logístico e de comércio internacional do Brasil. Obrigado pela audiência. Até sábado que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e um ótimo fim de semana para você que você merece.